Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fernando Soares de Oliveira e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês a ponderada da semana 5. Tô só mapeando aqui onde estão as abas, eu tô com dois monitores, então talvez por isso eu fique mesclando onde eu tô olhando. Mas a ponderada é muito simples, ela consiste basicamente em uma simulação no Cisco Packet Tracer de dois cenários completamente diferentes. O primeiro cenário, a gente já começou olhando para ele, que é esse cenário aqui. Trata-se basicamente de uma topologia onde a gente tem três computadores. Eu vou trazer para cá também essa aba, porque senão vai ficar confuso, mas nós temos três computadores, ok? Então a gente tem esse aqui, o PC0, o PC1 e o PC2, todos eles conectados a um hub. Esse hub, ele é o responsável por fazer a distribuição da internet entre esses três computadores que compartilham o mesmo hub. Para colocar todos esses dispositivos aqui foi bem simples, tá? Então, para incluir os três computadores, eu vim aqui em End Devices e adicionei os três PCs. E para adicionar o hub, eu vim aqui em Network Devices, vim em Hubs e coloquei esse PT Hub, que é o padrão, né? Mas o que acontece? Qual que é a premissa aqui? Como a gente aprendeu nas últimas aulas, o hub basicamente é um repetidor de sinal. O que significa? Ele vai amplificar aquele sinal que a gente recebe inicialmente, os pulsos eletrônicos, para todos os dispositivos conectados na nossa rede. Vamos ver isso acontecendo aqui. Vou colocar aqui a simulação, provavelmente vai estar em outro lugar aqui, deixa eu trazer para cá também. Peço desculpas, gente, por isso, ter dois monitores é bom, mas às vezes também é ruim. Vou trazer a simulação aqui, só para a gente poder acompanhar em tempo real. Cada um desses computadores foram configurados com diferentes endereços IP. O que isso significa? Significa, por exemplo, que se eu vier aqui no nosso PC 0 e vir aqui em nossa IP config, ele é o computador de IP 10.0.0.5. O PC1 é o PC de 10.0.0.6. Deixa eu só mostrar para vocês rapidinho. Vamos ver aqui em Fast Ethernet, 10.0.6. E o nosso PC2 é o ponto .7, ok? Por que isso é importante? Porque agora a gente vai utilizar isso para se comunicar com outros computadores. Vamos vir aqui no nosso principal, né, no nosso PC0. Vamos clicar aqui duas vezes para abrir a interface. Vamos entrar aqui no nosso Command Prompt. Vocês vão ver que já tem algumas coisas. Eu vou replicar isso. Vou vir aqui, vou colocar ping. Vou colocar outro computador que não seja esse. Vou colocar o 10.0.0.6. E ele vai começar a pingar o nosso PC2, o nosso PC1, na verdade, que é o irmão dele, que está nesse IP aqui, para eles começarem a se comunicar. Então aqui vocês vão ver que já tem bastante coisa acontecendo. Eu vou colocar agora a simulação para rolar. E vocês vão ver o seguinte. Essa mensagem chega aqui no nosso hub. E aí o nosso hub vai redistribuir essa mensagem. Só que vejam que ele manda não só para o PC1, né, na verdade para o PC2, que é o portador do IP certo, né, que é o 10.0.6, mas também para o PC1. Por que isso acontece, Fernando? Na verdade aqui, galera, vocês estão vendo que está acontecendo mais de uma coisa, porque antes, esse cenário aqui que eu coloquei, ele já tinha uma outra configuração, né? Quando eu fui tirar os prints, fazer das primeiras vezes, ele tinha alguns simple UDPs rolando aqui, por isso vocês estão vendo que ele está dando burn ali. Mas é até interessante isso está acontecendo porque é o seguinte, por terem o mesmo hub compartilhado, se mais de uma mensagem chegar por vez e eles colidirem, essa mensagem vai ser danificada, porque o hub compartilha os mesmos canais. É a mesma coisa da gente estar tentando passar a mensagem um pro outro no mesmo cano. Se a gente tentar passar o papel ali, você concorda comigo que algum rasguinho, alguma coisa vai vir e a gente vai ter que tentar corrigir? É exatamente isso que acontece. O hub, ele não tem uma inteligência rodando por trás que permite com que ele pegue uma carta e direcione para a pessoa correta. Ele pega uma carta e faz o seguinte: eu vou mandar para todas as casas que eu tenho na minha vizinhança e quem for o certo vai abrir, porque eu vou contar com a boa fé das pessoas. Na vida real é a mesma coisa do correio entregar para todo mundo a mesma carta e só o destinatário conseguir abrir. Aqui tem uma inteligência de MAC address, que vem junto no pacote, que quando um computador percebe que ele não é o dono daquilo, ou seja, o MAC address que está com a assinatura aqui não é a minha, não é o meu nome, eu simplesmente não abro. Eu vou deixar para quem é o dono abrir. Isso acontece e funciona muito bem. Mas assim como na vida real, também existem pessoas que são mal intencionadas e podem simplesmente querer abrir uma carta que não é delas. É aí que existem políticas como o MAC spoofing, por exemplo, que é um ataque que a gente simula ter um MAC address que não é o nosso e assim a gente consegue pegar um desses pacotes que não deveria vir para mim. Além disso, a gente consegue monitorar muito mais coisa dentro da rede através desse sistema do hub. Isso só acontece porque o hub, como eu disse anteriormente, não tem uma inteligência de identificar os endereços corretos. Ele simplesmente recebe um pulso eletrônico. Então, poxa, recebi uma porrada de binário aqui através de um pulso elétrico. E o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou repetir para todo mundo que está aqui. Então, se eu tenho 5 computadores aqui, esse mesmo pulso elétrico vai ser repetido. E quando chegar na casa dessas pessoas, elas vão ver se aquele pulso pertence a elas ou não. Isso, obviamente, tem uma porrada de problemas. Um desses vocês estão vendo aqui. Se uma dessas coisas colidirem, né? Se qualquer uma dessas mensagens colidirem, elas vão chegar danificadas e a gente vai ter que ter um trabalho para meio que retificar isso. Vou até criar um novo cenário aqui, só para mostrar para vocês. Por exemplo, o Simple aqui funcionando. Eu vou colocar do PC0 para o PC2 e vou iniciar a nossa simulação aqui. Vejam que ele chegou ali no hub, então o hub recebeu e agora ele vai redistribuir. A gente quer que chegue no nosso PC2. Então seria muito mais fácil entregar só para ele. Mas isso não acontece. Por quê? Porque ele vai redistribuir para todo mundo que está conectado. E aí, quando o destinatário final mandar mandar a resposta de volta para o remetente,
o hub vai novamente repetir o mesmo erro. Ele vai mandar para todo mundo, menos para quem foi o remetente. E isso dá muitos problemas, e é por isso que hoje em dia a gente tem o switch. Mas antes de falar do switch, é importante falar que é o seguinte, na camada, tudo isso que está acontecendo aqui está acontecendo só na camada física. E é por isso que a gente tem tantas coisas rolando aqui, tantos desses problemas. O hub não tem a capacidade de sequer chegar em outra camada para conseguir manipular alguma coisa. Diferente desse carinha aqui. Deixa eu trazer ele para cá. Deixa eu criar um novo cenário, né? Eu vou repetir o erro da última vez. E o que acontece? Aqui a gente repetiu a mesma coisa, tá? É exatamente o mesmo cenário. A gente está falando de PCs com o mesmo ipconfig de antes, então vocês não vão ter que aprender nada diferente aqui. E a gente está usando um switch 0 aqui. Na verdade não é um switch 0, esse aqui é o 2960, que foi inclusive recomendado pelo professor. A gente só vem aqui em switches, escolhe esse aqui, e a gente basicamente fez um processo bem simples. A gente retirou aquele hub que estava aqui e colocou o switch. Quando a gente coloca o switch, eu vou tentar até restartar a simulação, ele tem que ter um período ali que a gente vai ver que aqui vão estar umas bolinhas laranja. Isso já é diferente pra gente, porque o hub a gente conecta e ele já está super disponível para funcionar ali. Diferente do que está rolando aqui. O switch ele tem um tempo para ele conseguir entender quem que está ali e conseguir se comunicar com essa galera. Então, antes dele fazer esse reconhecimento, você nem consegue fazer nada, você tem que esperar esse período acabar. Não vou conseguir mostrar para vocês porque o nosso tempo aqui é super pequeno, eu gostaria de entrar mais em detalhes, mas a nossa documentação que está disponível nesse mesmo repositório do GitHub está super completa e você pode conferir lá, inclusive, por que isso acontece. Mas o switch, ele é muito interessante porque é o seguinte, ele obviamente ainda está na camada física, só que ele tem uma espécie de inteligência, agora sim a gente pode falar isso, que não mais depende da placa de rede do computador. Antes, lá no hub, toda aquela parte de não roubar a informação do outro, não abrir o pacote do amiguinho, estava acontecendo porque a placa de rede foi instruída a fazer isso. Mas eu dei alguns exemplos de ataques que podem acontecer, que obviamente não são tão usuais, mas sim podem acontecer, que super estariam ali acontecendo, porque, cara, a placa de rede é responsável por não deixar chegar. Dentro do switch, a gente tem um comportamento totalmente diferente. Por quê? Porque o switch ele consegue uma camada acima. A gente está falando de uma camada 7 aqui na OSM, né? Quando a gente está pensando dentro da camada física, ele consegue ir uma camada acima, por quê? Porque ele faz o endereçamento dos endereços MAC dos computadores que estão na rede. Isso significa que eu tenho 15 computadores, eu sei exatamente qual o endereço desses 15 computadores. Agora sim faz mais sentido a gente pensar no correio, porque o correio funciona exatamente assim. Eu quero chegar no Fernando Soares de Oliveira, eu sei onde o Fernando Soares de Oliveira mora, eu vou mandar para casa dele. Não tem por que eu repetir esse mesmo pacote que eu estou entregando pro Fernando para todas as casas só para chegar nele. Porque às vezes é uma coisa íntima, né? Sabe-se lá o que eu estou comprando, nem sempre eu quero mostrar para as pessoas. Então é muito mais fácil que o pacote chegue até mim. Mas vamos mostrar como que isso funciona na prática. Então vamos repetir, na verdade vamos começar com o ping, porque a gente começou assim da última vez, nada mais justo, né? Vamos vir aqui, vamos colocar ping 10.0.0.7, que foi o que a gente fez da última vez. Vamos iniciar essa simulação e vejam que o switch vai chegar aqui e aí a gente vai reparar um comportamento que a gente não está acostumado, porque ele mandou diretamente para o PC2. Vejam que agora que o PC2 está devolvendo para o switch para ele poder devolver a resposta lá para o PC0, novamente a gente vai reparar nesse mesmo comportamento. Ele não precisa fazer um broadcast para todo mundo, né? Ele não precisa compartilhar para todo mundo. Ele vai receber e vai mandar só para quem precisa. E é muito mais inteligente isso. Por quê? Porque aqui a gente evita aquelas colisões que a gente estava vendo antes. Essas colisões não acontecem mais. Embora tenha um erro em que as pessoas costumam acreditar, que é o seguinte, as pessoas costumam acreditar que inclusive é uma das perguntas, né, que a gente tem, que é justamente sobre o compartilhamento da camada física, né? Se ainda assim existem colisões, coisas do tipo. E a resposta é que sim, ainda podem acontecer, embora sejam muito mais raras. Por quê? Porque essas conexões de porta a porta, elas são únicas. Mas dentro do switch, eles compartilham um mesmo componente lá dentro, que embora seja muito maior e, obviamente, deixe mais difícil esse tipo de colisão, ainda pode acontecer. Então, olha, vejam que a gente está fazendo o ping aqui, ele basicamente está vindo para mim. A gente consegue, inclusive, monitorar esse ping chegando para a gente vê que ele tem ali uma resposta de 4 milissegundos. Mas eu quero mandar agora também, vamos fazer aqui um simple, só para a gente ver funcionando, só para a gente ver que também ser justo, né, galera? Porque da última vez a gente utilizou isso.
Vejam que, olha, aqui o nosso Simple já chegou aqui no Switch, ele já foi mandado para o PC o nosso PC destinatário, e vejam que em momento algum ele tentou enviar para aquele que não precisa, porque, cara, isso é desperdício de recurso. A gente está perdendo memória, a gente está perdendo CPU, a gente está gastando energia, não tem porquê. Além de, obviamente, ter algumas falhas de segurança. E é por isso que o Switch hoje é um dos mais utilizados e, na verdade, é o mais recomendado também. Porque dessa maneira a gente consegue fazer um gerenciamento muito inteligente e a gente, obviamente, consegue escalar para muitas outras ocasiões que talvez com o Hub fosse muito mais difícil. Acredito que não tenha muito mais o que eu acrescentar aqui. Espero que esse vídeo tenha sido bem informativo. Fico disponível para qualquer retirada de dúvidas e coisas do tipo. E foi um prazer conversar com vocês, galera. Tchau, tchau.